Eu que agradeço, boa noite a todas, a todos. Saudar aí o Belém, o Saboia, os companheiros, as companheiras que estão aqui já nos acompanhando. Saudar toda a direção aí do Sintrajuf, né, do Ceará. Me colocar à disposição, eu queria estar aí, fosse presencial, mas... mas Não vai vamos... faltar oportunidade de você vir aqui em Fortaleza, não, viu? Se Deus quiser. Eu estive em Belém há pouco tempo, foi muito bom lá o debate, né? De forma presencial, foi. Mas acho que esse momento é importante a gente debater para a gente chegar num bom termo aí no próximo período, né? A gente teve um período, agora saímos de um período muito de perseguição ao serviço público e ao servidor público, né? Nós tivemos uma busca aí das pessoas tentarem destruir o serviço público. Fizeram reformas, retirando direitos, né? Mesmo reforma trabalhista, a previdenciária, que retirou direitos dos servidores públicos, não só dos servidores, mas também do setor privado. Foi muito cruel com os trabalhadores de forma geral. E passamos também por um congelamento salarial muito forte, né? Só no final do ano é que a gente já vinha trabalhando uma recomposição emergencial e a gente conseguiu uma que não atende completamente o que a gente gostaria, mas pelo menos saímos do congelamento zero, né? Do reajuste zero. Então, a gente tem um impulsozinho aí no final do ano. E tivemos também, derrotamos a PEC 32, né, que queria acabar com destruir o serviço público, que foi também graças à nossa unidade, dos servidores públicos federais, estaduais, municipais, né, todas as esferas, e a gente entra agora num outro debate, que é um debate que a gente sai um pouco da defensiva, de um debate só de retirada de direitos, e a gente espera que no próximo período a gente possa reconstruir os nossos direitos, reconstruir o fortalecimento do serviço público. Claro que a gente tem que estar atento, né? Não é só uma mudança de governo, mas a gente também tem que olhar a questão conjuntural, porque para a gente não ter nenhum tipo de perda nesse período, e espero que a gente avance. A FENAJUF tem um histórico, né, de PCS desde 96, quando a gente aprovou a 9421, e depois, a partir de 2022, né, a 421 foi aprovada muito sem a nossa participação, apesar de a gente ter feito, na época, greves, construções, para que saísse o PCS, mas não teve uma participação na formulação. A partir de 2002, a gente consegue participar no Supremo Tribunal Federal, nas comissões, então a gente sempre tem uma participação muito ativa. Então, construímos o PCS em 2002, em 2004 a gente aumentou a gás de 12 para 30, porque ali o Ministério Público tinha ficado com 30 na época. Em 2006 a gente constrói o novo PCS. Em 2012 a gente aumenta a gás de 50 para 90, né? Então, a gente achou que ficou congelado o tempo todo, desde 2006, e na finalização em 2009 com dos reajustes, mas a gente em 2012 teve o aumento da gás, 2017 teve a nova recomposição, e agora, em 2022, com essa recomposição parcial também dos nossos salários, né? E agora, com a instalação do Fórum de Carreira, que a gente conseguiu, foi uma vitória nossa, a partir de 2020, instalando em 2021, a gente consegue também trabalhar para que a gente possa ter, junto ao CNJ, um outro debate, que não é só da reconstrução da carreira, mas é um debate permanente, é um fórum de interlocução, de diálogo com os tribunais. Então, é importante que a gente tenha esse novo momento. E deixa eu só... Acho que o meu... Vai ter um pouco de barulho aqui, né? Deixa eu estar aqui no silencioso. Então, esse espaço de interlocução junto aos tribunais é a partir do Fórum de Carreira, né? A gente teve uma interrupção também do fórum. Naquele momento, a gente mandou 19 itens, né? Que são emergenciais, questões que estavam ali represadas na categoria, questão dos auxiliares, do INSS para os técnicos, né?
o debate sobre a recomposição, esse da restauração da carreira já estava também nessa formulação dos 19 itens, da Polícia Judicial, são vários itens de demandas nossas da categoria. E a gente teve uma suspensão aí de início de 2022, e agora, em fevereiro de 2023, a gente retomou. E a FENAJUF, nós fizemos a proposta que fosse, além das demandas que a gente já vinha trabalhando, né, que, por exemplo, a questão dos auxiliares, nem não finalizou ainda. O do INSS, a gente terminou conseguindo aprovar uma emenda na Câmara Federal, depois aprovamos no Senado, foi vetado pelo Bolsonaro e nós derrotamos o veto. Esse mesmo questão do INSS, a gente aprovou esses dias na Câmara e agora vai aprovar no Senado. Amanhã está na pauta o PL, que tem a emenda nossa do INSS, e também tem uma emenda sobre a questão dos quintos, para não ter compensação em relação à recomposição. Então, vai estar amanhã na CCJ às 10 horas. Geralmente, a gente aprova às 10 da manhã e, às vezes, no mesmo dia, no final da tarde, a gente consegue aprovar no plenário. Então, essa é a nossa expectativa. Mas a gente conseguiu aprovar essa restauração da carreira. Ali foram formados 3 subgrupos, né? Um que vai debater as atribuições da carreira, outra parte vai discutir só todo o desenvolvimento da carreira, e a parte remuneratória que a gente quer discutir, uma política salarial, né? Fazer um debate sobre as nossas perdas, sobre a equiparação com carreiras que são similares às nossas. Então, a gente entra noutra fase agora de restauração da carreira. Como teve essa última recomposição, a gente também vai ter um pouco agora de tempo para a gente fazer esse debate, não só do ponto de vista remuneratório, mas de todas as nossas atribuições, desenvolvimento da carreira. Eu tenho dito, Belém, e Saboy, e demais companheiros e companheiras, que esse é o momento da gente fazer a proposta ideal, da gente fazer um debate, tanto do ponto de vista remuneratório, como também do ponto de vista da legislação. Acho que é o momento da gente procurar todas as demais carreiras, olhar tudo que tem de bom e o que tem de bom nas outras carreiras, a gente se adequar a nossa, a gente trazer para a nossa como experiência para a gente ver se a gente consegue fazer, melhorar a nossa estrutura, tanto remuneratória, como também que as pessoas consigam ter, né, um melhor desenvolvimento na carreira, nas suas atribuições, a gente atualizar para a gente fazer esse debate. Então, é com esse intuito que eu já parabenizo vocês que estão fazendo esse debate agora, né? E que os sindicatos vão debater, e a FENAJUF vai fazer um seminário dia 20 e 21 de maio, para a gente pegar todas essas contribuições, pegar a experiência nossa também, né? E com os nossos palestrantes, a gente começar a construir uma proposta. Dessa vez, não é uma proposta imposta pelos tribunais, é uma proposta que a gente possa apresentar como uma proposta da categoria para a gente debater nos 3 subgrupos no próximo período. Lá nós aprovamos que seria um debate em 180 dias, ou seja, nos próximos 6 meses, a gente cair, né, discutir bastante esses pontos para que a gente possa, claro que ao final, nem tudo que a gente apresentar, a gente sabe que nós vamos aprovar, porque a maioria ainda é dos tribunais, mas dessa vez a gente tem uma participação melhor. Às vezes a gente participava com 1, com 2 ou com 3 representantes, dessa a gente está com uma participação bem melhor do número dos nossos participantes, e esse debate que nós vamos fazer em todos os sindicatos de todo o país que são filiados à federação. E quando for na plenária nacional, em novembro, que vai ser dia 24 a 26, em Belém, né, a plenária nacional, a gente possa, com esse debate acumulado, com o que a gente conseguiu avançar junto aos tribunais, a gente possa debater e finalizar esse nosso processo. Para, a partir daí, a gente também olhar também, vamos dizer assim, do ponto de vista remuneratório, a gente fez a proposta ideal. Ela não se encaixa agora em função da parte das restrições orçamentárias, do novo arcabouço fiscal, a gente não sabe como é que vai ficar toda a estrutura e quais são os empecilhos que nós vamos encontrar pela frente. A parte da legislação ainda não permite isso, mas a gente possa avançar o máximo possível e o que a gente não conseguir aprovar no próximo período, mas a gente deixar como um norte
para a nossa categoria, para a gente conquistar a médio e longo prazo. Então, a gente tem aí o nosso acúmulo de carreira, tem o debate da equiparação com outras carreiras. Hoje, nos últimos estudos, a gente ganha em torno de 60% de várias carreiras que são similares às nossas, tanto de analista como técnico, que a gente tem, né, essa parte também da carreira, o debate sobre a capacitação, que a gente tem que aprofundar, né, os percentuais do adicional de qualificação, muitas carreiras têm percentuais superiores aos nossos, tem o debate se deve acumular ou não, como é que a gente trabalha esses acúmulos, as novas atribuições. É preciso a gente democratizar as funções de cargos de comissão, né, e das direções dos tribunais. É preciso que a gente faça esse debate. Não é só dizer que tem que ser para a carreira, mas dizer quais são os critérios para ocupar. Eu conheço vários tribunais que só faz rodízio. Um ano a pessoa é diretor-geral, no outro ano ele está lá no orçamento, depois vai para tal setor e depois ele volta de novo para diretor-geral. Então, a gente precisa melhorar esse debate da ocupação das funções comissionadas. Os nossos cargos de direção, nós temos muito, por exemplo, um debate que nós temos que fazer. A gente tem muitas mulheres, né, em vários tribunais, a maioria já são mulheres, mas nas direções, a maioria ainda é composta por homens. Então, um debate que tudo isso a gente deve levar em conta agora para ter esses critérios de forma objetiva. O servidor tem que saber o seguinte: eu entro na carreira, né, no inicial, como técnico, como analista, o que for, mas se eu quiser ser diretor-geral do meu tribunal, que caminho eu devo percorrer? Quais são as qualificações que eu devo buscar para ocupar um cargo de secretário no meu tribunal? Então, são essas questões que têm que ter respondidas no nosso plano de carreira. Então, as particularidades, as especificidades de cada cargo também, né? Antes a gente tinha mais de 40 cargos até 96. Hoje a gente tem 3 cargos com várias especialidades que a gente precisa debater como é que fica essa questão. A sobreposição entre técnico e analistas. Nós vamos buscar a sobreposição? Esse é um ponto que a gente está defendendo, então é um debate que a gente precisa fazer dessa forma. Jornada de trabalho. A gente vai discutir jornada de trabalho agora ou não nos nossos PCS. É um debate que nós temos que fazer. Então, sobre a qualificação, e tem outros pontos que a gente tem demandas da categoria, que muitas delas a gente pode trazer para resolver também aqui no nosso PCS. E para não me alongar muito, eu não sei quanto tempo eu já falei, né? Mas tem alguns pontos que eu queria resgatar aqui, que é necessário a gente aproveitar esse momento político para buscar resolver. Um deles é a negociação coletiva do serviço público. O espaço que nós temos hoje no CNJ é um espaço importante, é um espaço de diálogo, é um espaço que está colocado permanente, mas ele tem avançado pouco. Por quê? Porque, na prática, a gente não tem direito hoje à negociação coletiva no serviço público. Então, a gente tem que avançar para que a gente possa ter negociação coletiva no serviço público daqui para frente. Muitas vezes a gente vai fazer, o servidor público faz greve para abrir uma negociação. E a gente não precisa fazer greve para abrir uma negociação, tem que ter direito à negociação coletiva. A gente precisa muitas vezes fazer a mobilização e fazer a greve, se for necessário, para avançar na negociação no que a gente pretende, no que a gente está reivindicando. Então, a gente precisa revogar alguns pontos da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, que a regra de transição foi cruel com os trabalhadores. Então, a gente precisa, né, o debate sobre a pensão, né, pensão por morte, a forma como foi feita é muito cruel com os trabalhadores, a gente precisa resolver isso. Precisa discutir um pouco a nossa organização sindical, a liberação dos dirigentes dos nossos sindicatos. Esse é o momento para a gente fazer esse debate e poder avançar. Eu estava falando no início que a gente passou um período muito de retirada de direitos, era um momento de resistência. Agora não quer dizer que a gente vai conquistar tudo. Nós não estamos no céu, ainda não, a gente só saiu do inferno. Então é preciso que a gente trabalhe para que a gente possa avançar no próximo período. Então eu quero aqui saúde no trabalho, né, da questão do debate sobre o combate ao assédio sexual, moral, tudo isso, né? Ter direito aos planos de saúde, ao auxílio saúde, como vocês estão
é o debate que vocês estão fazendo aí. Amanhã você falou que vai fazer a live sobre buscar saída para resolver a questão do auxílio saúde. Então, são pontos que a gente tem que aproveitar nesse próximo período para a gente avançar. Então, quero aqui agradecer, me colocar à disposição. Sei que nós vamos ouvir, né, tanto o Saboy, o Dalmário e também os demais companheiras e companheiros. Eu estou à disposição para a gente ajudar nesse debate. Espero que a gente consiga aprofundar e fazer uma proposta do ponto de vista da nossa visão dos trabalhadores, do Poder Judiciário, para que a gente possa avançar no debate lá no CNJ com os demais tribunais superiores e o TJ. Obrigado.